Vamos lá, som, tudo ok. Para gravar aqui agora. Agora eu vou gravar na plataforma do podcast. Vídeo, plataforma do podcast. Vamos lá. Fala aí, eu sou o Edson e você está aqui no meu podcast Mente Mestre. Eu quero agradecer você que está ouvindo esse podcast. Estamos voltando aqui na segunda temporada do podcast Mente Mestre. Algumas pessoas já conhecem, você que já conhece, obrigado por nos acompanhar. E você que está chegando agora, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu vou dar uma salva de palmas para você que está aqui comigo, porque realmente você é demais, tá? Bom, deixa eu só, antes de começar aqui o podcast, eu tenho que dar alguns recados, né? Porque tá mudando bastante coisa, o formato tá mudando, agora eu tenho formato no YouTube, eu estou gravando um podcast, então você que está no YouTube, se inscreva no canal, tá? Deixa o like, compartilhe e comente o que você achou aqui nesse podcast. É muito importante que você faça isso, porque aí o próprio YouTube, o Google entende que isso aqui presta e entrega para mais pessoas, tá? E não custa nada você tá deixando seu like e se inscrevendo no canal. Eu tô meio rouco. Essa semana eu fiquei um pouco doente, mas já estou voltando às minhas rotinas normais, né? E você que está aqui na plataforma de streaming de podcast, você pode ouvir esse podcast no Spotify, tão chique, no Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Rádio Public e é isso, tá? É aí onde você encontra a gente nessas plataformas de stream. Só você digitar lá, Mente Mestre, e aí você já encontra e já vai ouvir o nosso podcast aqui na nossa segunda temporada. Essa segunda temporada vai ser uma temporada de 12 episódios, cada semana um episódio. Possa ser que eu solte 2 episódios por semana, tá? Me siga no Instagram, Edson Santana da Silva 9, você que aí está no YouTube e você que está no podcast, no Spotify ou no Applecast, é onde as plataformas mais ouvidas aí. Esse podcast ele é patrocinado pela livraria Mente Mestre. Então você pode ir lá no Instagram, Livraria Mente Mestre, que você vai encontrar os melhores livros para o seu desenvolvimento pessoal, financeiro. Os livros estão lá, tá? Estamos atualizando o Instagram, então, por favor, nos perdoe se você não encontrar aquilo que você procurou. Bom, os recados estão dados aí, né? O tema de hoje, ele vai ser um tema sugerido de uma caixinha que eu abri lá no meu Instagram. A primeira temporada eu falei muito sobre depressão, os momentos depressivos que eu tive. Bastante conteúdo tem lá, tudo coisas que eu passei, que eu vivi, tá? Que eu li, que eu aprendi. E eu fiquei muito tempo sem gravar o podcast. Eu não sei porquê. Acho que tem coisa na vida que a gente procura explicação, mas não precisa se explicar, não. Você tá ouvindo aqui esse podcast, então é porque eu voltei a gravar e você gosta do conteúdo. Então, por isso que você tá ouvindo. Me desculpe por não gravar antes, mas eu não queria mesmo. Não tava afim.
Eu acho que devemos fazer o que estamos com vontade de fazer, né? Esse negócio de querer agradar todo mundo, querer ser a pessoa perfeita, isso aí acaba prejudicando. Então, eu não gravei o podcast antes porque eu não queria, não tinha, vamos se dizer, conteúdo. Eu acho que nesses 8 meses eu acumulei muito conteúdo. Uma coisa que eu percebi, e sem as pessoas perceberem, que a pessoa que passa por um estágio depressivo, quando ela vai falar sobre o estágio que ela estava depressivo, ela não tem muito prazer em falar sobre aquele estágio que ela passou. Isso eu percebi conversando com várias pessoas que já teve no estado depressivo, e sem elas perceberem, eu comecei a captar isso, que elas não conseguem passar como foi passar pelo processo de depressão. Umas começaram a chorar, outras a mente esqueceu o período que estava depressivo, a mente tem esse poder de esquecer muitas coisas para nos blindar das nossas emoções, né? Então, as pessoas não conseguiam falar. E aí eu achei estranho, eu falei, caracas, eu consigo falar sobre o estágio que eu tive de depressão, conversar normal, eu converso normal para mim, eu não tenho vontade de chorar, eu não tenho vontade de esquecer, pelo contrário, eu sempre tento lembrar episódios que eu cometi no meu estágio depressivo para falar, para contar o que eu fiz. Mas várias pessoas elas não conseguem falar sobre isso, se abrir sobre esse assunto. É um assunto, não vamos se dizer chato, mas tem um certo tabu na sociedade com quem tem esse problema de depressão, com quem tem ansiedade, com quem tem síndrome do pânico. A gente sabe que tem um certo preconceito aí. Se você chegar e falar que vai no psicólogo, faz psicoterapia, as pessoas falam que você tá louco. Se você, qual o seu remédio, remedinho, tarja preta, não mexe com ele que ele é doido, não mexe com ela que ela é doida. Então, isso faz com que a depressão seja meio que empurrado para debaixo do tapete. E a gente sabe que quando a gente começa a empurrar muita sujeira para debaixo do tapete, uma hora fica feia a coisa, né? Uma hora perde o controle. Então, baseado nisso, deixa eu só tomar uma água aqui. Coloquei a tacinha bem apertada ali. Ó, tem uma taça aqui, olha que bacana. Deixa eu beber uma água aqui, pera aí. Bom, já estamos a 8 minutos de podcast. Obrigado por você estar nos escutando aqui, tá? Você que está no YouTube, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com pessoas que você acha que é interessante esse conteúdo e comenta aí embaixo aí o que você achou, tá? E você pode ouvir esse podcast aí no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Rádio Public. E siga eu no Instagram, Edson Santana da Silva 9. Então, retomando aí, baseado nisso aí, eu conversei com várias pessoas. O tema do podcast hoje é relacionamento pós-depressivo. Como saber se ainda você está no estágio de depressão?
Eu vou contar para você como que eu tomei ciência que eu já estava melhor, eu já tinha passado pelo Vale da Sombra da Morte no período que eu estive depressivo. Como que eu soube que eu estava melhor? Que eu estava num estágio avançado das minhas faculdades mentais boas. 8 meses eu fiquei sem gravar, mas eu li livro, estudei, né? O pessoal fala que eu sei falar, então eu fui praticar falar. Cara, em uma conversa com um ex-depressivo, ele me fez uma pergunta: Edson, como que eu sei que eu não tô mais no meu estágio de depressão, que eu saí disso? Como que eu sei? Como que eu sei? Falei, cara, eu vou dizer isso por mim. Quando eu estava depressivo, eu fiquei sem tomar banho, só queria dormir. Eu não tinha ânimo de vida, queria me matar, planejei morrer. Eu não tinha planos futuros, nem tão pouco presente, e só vivi o passado. Quando esse estágio da minha vida passou, o que aconteceu? O despertar, eu comecei a notar algo que quando eu estava depressivo eu fazia, eu comecei a não fazer. Um exemplo, o despertador tocou, eu já saía da cama, sem reclamar. Sabe aquela energia negativa? Eu já não tinha mais. Eu já planejava o futuro. E eu trabalhava no presente. Eu tomei banho. Passei a tomar mais banho, a me cuidar. Passei a ir no barbeiro mais vezes. Passei a cortar minhas unhas. Passei a cuidar da minha empresa. Querer investir. Eu passei a querer a contar histórias aqui no podcast, porque eu acho que supostamente se alguém ouvir isso, pelo menos uma pessoa, se você que ouviu isso e fez sentido para você, deixa o like aí no YouTube. Então esse like é uma pessoa que supostamente eu ajudei, coisa que na depressão não tinha. Então vamos lá. Eu saí da cama 1-0, escovei os dentes 2-0. Planejei o futuro e trabalhei no presente 3-0. Eu já não olhava mais para o passado, 4-0. Eu já não andava tão ansioso, 5-0. Então eu comecei a fazer coisas que quando eu estava na depressão, eu não fazia. E aí eu fui percebendo que o estágio depressivo que eu me encontrava foi passando. Agora, isso passa de uma vez? Não passa de uma vez. Lógico que eu tenho os picos ainda. Só que não dura 7 dias, não dura 4 dias. Sei lá, dura uma manhã. Tem manhã que eu tô puto. Mas à tarde eu tô feliz, cara. Eu tô vivo. Você entende? Cara, tem noite que eu tô bravão, boladão. Mas eu acordo feliz porque eu acordei. Em época de pandemia, quanta gente chorando porque perdeu um ente querido. Quanta gente aí isolada, né? Você acorda, você vai trabalhar, você se despede da sua família, você volta para sua casa e você passa a ser grato por isso. Então, coisa que na depressão eu não era. Então, quando eu passei a perceber esses movimentos que eu comecei a fazer, eu comecei a perceber que eu estava saindo do estágio depressivo.
Eu estava mudando o polo de energia da minha vida. Eu estava virando a chave. Eu já estava consciente que a depressão existe, a depressão está aí, porém, você não tem que alimentar ela. O problema é que eu alimentava a depressão, sem querer sair da cama, sem querer tomar banho, só passado, sem planejar futuro e sem trabalhar no presente. Porque a ansiedade, ela também ela também faz parte do estágio da depressão, porque você começa a pensar muito no futuro, tá? E aí você acaba esquecendo o presente. Então, vamos fazer o seguinte. Pensar no futuro não é o estágio de ansiedade, desde que você trabalhe no presente. Entendeu? Pensar no futuro não é estágio de ansiedade, desde que você trabalhe no presente para que você possa chegar no seu futuro pensado, no seu futuro planejado. Quando você planeja algo e trabalha para aquilo, automaticamente você não está ansioso, porque você está esperando. Lógico, vem aquele frio na barriga, é totalmente normal, tá? A própria ciência fala. Agora, se você planeja muita coisa e não faz nada para os seus planos, aí o seu estágio de ansiedade está alto. Aí você precisa controlar isso daí. Você precisa fazer trabalhos para controlar isso. Eu pergunto para muita gente. Deixa eu tomar uma água. Não vou colocar mais isso aqui apertado, não. Vou achar um lugar para colocar melhor. Pronto. Eu pergunto para muita gente. Tá lendo algum livro? De 10, uma só tá lendo. Aí eu pergunto, por que você não tá lendo o livro? Ah, muito difícil, né? Ler livro, muito difícil. Ai, eu tô cansado, né? Eu durmo. Cara, quando eu comento para você ler um livro, não tô falando para você ler o livro inteiro de uma vez, num dia só. O livro, sei lá, tem 200 páginas, você vai ler 200 páginas. Você nunca vai fazer isso daí. Você não lê. Começa a ler a capa do livro. Começa a ler o prefácio do livro. Começa a ler o sumário do livro. Leia uma estrofe do livro, uma frase, um parágrafo. Leia metade de uma página. Um quarto, vai, leia um quarto de uma página. Metade de uma página. Leia uma página. Pronto. Daqui a pouco você está lendo 7 páginas, 8 páginas, você leu um livro. E esse livro pode te ajudar pelo o resto da sua vida. Se você leu ele em um mês e você tem 30 anos e você viver até 100 anos, 70 anos esse livro vai durar na sua vida. Então leia o livro. Leia qualquer livro, tá? De preferência aqueles que vai te ajudar a desenvolver pessoalmente, financeiramente, cognitivamente, né? Isso aí é muito importante. Então isso é um modo de você reter a sua ansiedade, lendo o livro. Coisas que eu passei a fazer para ter certeza que eu saí do estágio depressivo. Eu comecei a planejar, eu comecei a fazer planos. Porém, em cima dos planos eu coloquei metas. Metas alcançáveis, mas não metas fáceis. Por quê? Se você colocar metas alcançáveis, ok. Mas se você colocar metas muito fácil, o seu cérebro não vai criar caminhos para você quebrar barreiras e enfrentar as dificuldades.
Porque você só cresce quando você enfrenta as dificuldades, quando você enfrenta os problemas, tá? Um aluno, para passar na prova, ele precisa enfrentar os problemas que tem nessa prova. Só assim para passar. Se não for assim, ele não passa. Então eu comecei a fazer planos e trabalhar em cima desses planos, tá? Passei a tomar banho. Não ria, porque quem tem depressão fica sem tomar banho. E eu ficava, cabelo cortadinho na régua, sempre barba feita, unha bonita, roupa bonita. Passei a não andar mais com roupa amassada. Comecei a trabalhar a ansiedade. Eu tinha um problema muito difícil de lidar com pessoas. Eu passei a entender mais pessoas, procurei livros para entender pessoas também. Tá? Então, isso foi o que me ajudou a entender que aquele estágio depressivo já estava distante de mim. Ainda tem picos de tristeza? Às vezes, mas não com frequência. E quando isso acontece, eu sei o que fazer. Eu não fico desesperado achando que o mundo vai acabar. E o foco nunca pode estar no problema. Ele sempre tem que estar na solução. Tá? Eu tenho dívida. O foco não é a dívida. A dívida está lá. Vá focar em ganhar dinheiro. Não foque em pagar a dívida. Foque em ganhar dinheiro. Isso também fez parte para eu saber que eu estava fora do estágio depressivo. Eu não focava o problema. Eu focava na solução. Tinha dívida? Minha solução não é pagar a dívida. A minha solução era ganhar dinheiro. Fazer ganhar dinheiro. Aprender a ganhar dinheiro. É o smart money que os americanos falam, tá? Relacionamento com pessoas. Eu passei a entender que muita coisa não era sobre mim, era sobre a outra pessoa. E aí, quando eu passei a entender isso, muitas atitudes que as pessoas tiveram comigo, eu passei a entender as pessoas. Porque isso também é importante, você entender as pessoas assim como elas te entendem. Só que na maioria das vezes vai ser muito difícil elas entenderem você. É sempre assim. Mas se você compreender como funciona o seu próximo, você também vai compreender como que você funciona. E isso vai ser em um próximo episódio de inteligência emocional, também sugerido lá na caixinha no Instagram, que nós iremos falar sobre isso. Quando você passa a entender o próximo, você também passa a se entender melhor. Compreende? Então isso também fez parte para eu saber que eu estava fora do estágio de depressão. Me relacionar mais com as pessoas. Tentar entender elas. Porém, também eu não posso ser aquela pessoa. Eu não posso ser aquela pessoa que tudo eu digo sim. Eu também não posso ser aquela pessoa que tudo eu falo não. Então, o sim e o não também fez parte para eu saber que eu estava fora do estágio de depressão. O sim e o não, porque eu comecei a saber falar não, porque tinha que falar não, e eu aprendi a falar sim para o que tinha que ser sim.
Porque às vezes a gente fala não quando tem que ser sim e sim quando tem que ser não. E isso também traz você para o estágio de depressivo ou não depressivo. Cara, se tudo você for falar sim, tem algum problema. Se tudo você for falar não, tem algum problema também. Você compreende isso? Bom, esse é o podcast Mente Mestre, tá? Você que está aqui no YouTube conosco, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo. Ó, deixa o seu joia para o YouTube entender que isso aqui é bom. Compartilhe e deixa seu comentário embaixo aí. Você que está nas plataformas de streaming de podcast, você pode ouvir esse podcast Mente Mestre no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Rádio Public. É nessas plataformas de streaming que você encontra o nosso podcast Mente Mestre. Siga eu no Instagram, Edson Santana da Silva 9, e o nosso patrocinador Livraria Mente Mestre. Eu acho que é isso aí, né? Esse podcast aí, agora os podcasts terão formatos aí de 25 minutos a meia hora, 20 minutos, tá? Chegamos na reta final. Quero agradecer você, vou mandar um beijo para você que ficou com a gente aqui. Uma salva de palmas. E só para complementar aqui, como eu soube, né, esse tema aqui do podcast, eu já estava na reta final da meu processo depressivo. Cara, os locais a ser frequentado também vai dizer se você já passou se você já passou do estágio depressivo, os lugares onde você frequenta. Fique muito atento os lugares onde você frequenta, porque isso aí também pode te ajudar ou te prejudicar no seu processo. Bom, reta final do podcast. Mais uma vez eu quero agradecer você que ficou aqui conosco, tá bom? Bom, tá no YouTube? Se inscreva nesse canal. Deixa o like, compartilhe e comente o que você achou desse vídeo aí. E nas plataformas de podcast, você pode ouvir no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast e Rádio Public. Tá? Só você digitar lá Mente Mestre. Esse episódio aqui foi patrocinado pela Livraria Mente Mestre, onde você encontra os melhores livros para a sua desenvoltura pessoal, financeira e aquilo que você achar melhor para você. Me segue no Instagram, Edson Santana da Silva 9. E esse podcast é o primeiro da segunda temporada. Eu quero agradecer você e até o próximo episódio. Tamo junto.